Piscina natural de Boipeba. Bota aí do lado. É do lado. Tá fundo, Levi? Tá fundo, Levi. Hicimos un re viaje. Me vine acá adelante y nunca más, soy un pelotudo, la re sufrí. Truca aqui dentro do meu bolso, bota aí mesmo, bota aí dentro do chave. Ai, pai do céu. Ai. Saiu, Levi. Levi, cuidado. Vamos pra dentro da sua laje. Hasta un barcito tenés ahí, Loco. Fiquei cansado, não. Mentira não, sério que eu fiquei cansado. Você vai espalhando. Também me mais espalhando. Espalhei agora. Não, vou botar. Uah. ¿Dónde estás, Ali? En Boipeba, creo. No sé, en una isla, hicimos un paseo. Así es, estamos en el norte de Boipeba, y enfrente está el Morro de San Pablo. Ahí se puede ver el morro desde acá. Esa es la islita que divide el morro con Boipeba. Eso sí, la cabeza, el mar nos parió, cosas lindas. Está bueno. Ay, ay. Estamos Caras Veigas, pero digamos la parte del Morro de San Pablo, no la ciudad. O capaz que sí, que se nos dentro del morro, qué sé yo. Pero ahí no es el Canaviras, ese bahía que está más al sur, es el Morro de San Pablo. Yo ya estoy hecho pija, quiero ir a dormir, quiero ponerme, estoy pensando en laburar, porque todavía tengo que terminar un montón de cosas. Y ya me quiero ir. De hecho, nada, estamos acá porque si nos pudiéramos ir, ya pego la lancha para Valencia y llamo para Salvador. Pero bueno, está acá un día más acá. Oh, y este botón del orto que no anda. Ahí fue, bien, puto, bien. Olha, pra não cair lá embaixo. No sé. Parece que bajamos en el peor bolsito, pero bueno.
Diga o nome de Loriana aí, você é o número? Diga aí rapidinho. É mesmo, tá certo. Y esto es agua salada. No es dulce, es un canal. Vamos a conocer Cairú, que es la segunda ciudad más antigua de Brasil. Llegamos a Cairo. Campo investado aí fora da acesso a carro através de uma ponte Mentira que somos turistas. a cidade de Nilo Peçanha a 22 quilômetros. Até Salvador fica a 190 quilômetros. Pessoal, aqui em Cairú a população sobrevive da pesca, dendê e piaçava. Esta é a palmeira dendê, que servem para fazer azeite. A piaçava servem para fazer vassouras. Em Boipeba, vocês passaram por um rio que é chamado de Rio do Inferno. Deste nome porque ali existem bancos de areia e na época existiam índios canibais, né? Que ali encalhavam, eram atacados por esses índios canibais. O convento ele é um convento barroco, ele é o terceiro mais antigo do Brasil. Ele é da ordem terceira. Esse convento foi construído pelos padres franciscanos e a igreja matriz pelos padres jesuítas. Observe que na igreja matriz tem apenas uma torre, porque na época pagava-se impostos às igrejas que tinham duas torres. Aquelas que havia apenas uma torre, ela era dada como inacabada. Daí não precisavam pagar os devidos impostos para a coroa de Portugal. Temos em Cairú 7.000 habitantes, incluindo as 26 ilhas, em torno de 17.000 habitantes. Construção aqui datada do século XIX, construído com tijolos, óleo de baleia e areia. Portas e janelas continuam sendo originais. O município de Valença tem uma população de 100.000 habitantes. Até Valença em torno de 35 minutos. Via terrestre em torno de 60 minutos. ¿Viste? Até Salvador, 190 quilômetros.
Quem fundou Cairu foi Martins Afonso de Souza. Chegaram em 6 caravelas. Juntos aqui também chegaram os primeiros padres jesuítas. Eles aqui tinham uma missão de catequizá-los todos os aimorés que aqui havia na época. Em Boipeba existiam índios canibais, né? Aqueles que ali passavam na época eram atacados por esses índios. Eles eram da tribo Tupinambás. Seguiremos pela esquerda. Em Cairu, pessoal, temos 5 escolas e uma pequena faculdade. Esta faculdade oferece os cursos de administração, pedagogia, enfermagens e ciências contábeis. É uma faculdade particular. Esse casarão ao lado esquerdo pertenceu a um donatário da capitania hereditária de Ilhéus, construído em 1790, reformado pela última vez em 1950, construído com tijolos, óleo de baleia e areia. As portas e janelas continuam sendo originais. Contém beirais, que significava que o proprietário tinha poderes aquisitivos, pois morava em uma casa com eira, beira e tribeira. As pessoas pobres, sem beirais, que eram chamados de sem eira e nem beira. Daí que vem a expressão, né? Você não tem nem eira e nem beira. Esta aqui é a rua principal, chamada de Rua Barão Homem de Melo. Esses casarões são coloniais, né? Foi aqui onde os portugueses escolheram essa moradia, né? Essas moradas. Esta casa aqui, ela hoje está à venda. É uma das casas mais antigas daqui de Cairu, né? Pertenceu a um pessoal de Portugal na época, né? Colonizadores. 1625. Aqueles pequenos azulejos são todos portugueses, colados com óleo de baleia, né? Quanto custa a casa? Estão pedindo 60 mil reais. Quem tiver interesse, aproveita. Esses aqui são 3 eiras. Eira, beira e tribeira. Significava que este era um proprietário muito rico. Aqui ao nosso lado esquerdo temos a imagem do padroeiro franciscano, que é Santo Antônio. $60.000 es una casa así de reliquia. Aqui é uma ilha ou é uma Isso. cidade? Aqui é uma ilha, é a ilha sede do arquipélago. Este é o convento franciscano, erguido em 1654. Terceiro mais antigo do Brasil, ele é da ordem terceira, construído com pedra sabão, o cruzeiro com pedra calcária. Quem quiser entrar no convento, eles pedem uma contribuição de R$4. Quem não quiser entrar, iremos na igreja matriz, no mirante de Nossa Senhora do Rosário, e seguiremos para a embarcação. Alguém tem interesse de entrar? Sí, vamos. ¿Puedo entrar? Oh, quiero. Aí, aguardo vocês aqui, quem for visitar, tá, pessoal? Lembrando vocês que vocês têm pouco tempo de visitação, tá? Vamos pagar um caixa. Aguardo vocês aqui. Pronto, obrigado. Obrigado.
aqui é San Benedito ou San Benito? San Benedito. Oi, tudo bem? Tudo bem? Vão ser duas. Obrigada. O nosso guia, se Obrigado. quiser explicação, o nosso guia está aqui nessa sala. Tá. Daniele. Foram esculpidos no século XVIII, só que os dois foram esculpidos em vários blocos de madeira. Mas Nossa Senhora da Conceição, o autor também é desconhecido juntamente com os blocos de madeira em que ela foi esculpida. E São Domingos, o autor também é desconhecido, só que os blocos de madeira em que ele foi esculpido, chamada madeira cedro rosa. E aquele lá? Não se sabe até Também não sabe. Não sabe. Entendi. Só isso que se sabe até hoje. Boa tarde. Tudo bem? Só que um grande detalhe dessa sala mesmo são estes dois quadros e esta pintura do arco. Que eles só passaram a existir em 2015 quando chegou a restauração. Pois eram cobertos por 7 camadas grossas de tinta. Aí quando chegou a restauração, foram raspando, sem saber o que era por trás dessas 7 camadas de tinta, enfim retiraram o total delas e encontraram a pintura dos dois quadros e essa é a pintura do arco. Os quadros à vontade. Isso. Tanto os quadros quanto a pintura do arco estavam intactos por causa das 7 camadas de tinta. Meu Deus, mas que grossura. O arco feito em pedra sabão e um revestimento madeira cedro. E os dois quadros, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, eles também são armados. Só que infelizmente não havia nada dentro. As duas imagens são do ano de 1786, pintados por um baiano chamado José Joaquim da Rocha. Buscando uma pessoa lá dentro. Com certeza. Era bom se encontrasse ouro aí dentro. Ouro, aí seria bom, né? Aqui no convento só existe 2 tipos de madeira em todo o convento. Uma madeira chamada cedro rosa, aqui eu havia dito, que foi feita para fazer o arco, e também uma madeira chamada jacarandá, que era uma madeira muito rara na época, que eu acho que alguns de vocês devem conhecer, né? Jacarandá. Era uma madeira que não se era muito fácil de encontrar, que também não apodrece e não dá cupim. Que é a questão destas 2 portas, sem contar todos os bancos de todo o convento que são de madeira jacarandá. Só que ela foi retirada daqui própria de Cairu entre o século XVIII. Podemos ir andando. Eu não estou explicando muito por causa do tempo. Como vocês Sim, chegaram estamos com depois, tempo pouco. eu preciso explicar mais coisas, Sim, tá? Tranquilo, sem problema. Os azulejos, eles são todos portugueses, como podem observar. E também, até hoje, se encontram todos originais. Vieram de Portugal, já pintados à mão e todos numerados, entre o final do século XVII e o começo do século XVIII. Quando chegaram aqui, foram colados com óleo de baleia, sendo que aqui no convento existe 2 tipos de azulejos. Estes daqui são os azulejos, que já são no estilo tapete no painel decorativo, pelo simples motivo de acabarem se repetindo. E os outros azulejos são estes do corredor e os da igreja, que vocês irão observar que são no estilo quebra-cabeça, pelo simples motivo de estarem contando a passagem dos santos, ou a história deles, desde quando eles eram pessoas normais até se tornarem santos. Pé direito para entrarem, que aqui é o ditado popular. Você já conhece, tá? Minha irmã já vai andar para esquerda. Os azulejos que já são no estilo quebra-cabeça são estes, do altar principal, viu? Do lado direito está contando a vida de São Cipriano, do lado esquerdo a história de Santo Antônio, padroeiro do convento, e aqui, neste altar, que é o considerado um dos mais antigos de todo o convento, está contando a vida de Santa Rosa de Viterbo, que é a santa ali presente no altar. Sem contar que este altar, ele ainda se encontra todo original. Todo original. Foram 45 anos para fazer. Ele só se construiu no ano de 1685, só foi terminado em 1700.
Adauro, e foi posto 2 estilos, o estilo barroco e o estilo rococó, sem contar com o cunhado. Só que o autor é desconhecido. O autor que é desconhecido. Só que esse técnico foi restaurado em 2013, aconteceu uma pequena restauração em 2013 dentro do convento. Iria ter uma restauração geral, só que por esse 75% de verba. Não, Brasil, mas precisa restaurar pouquíssimas coisas entre as 3 salas. Sendo desta sala. Sendo desta sala só apenas o teto e estas decorações douradas a serem restauradas. E no altar principal, elas foram feitas no estilo neoclássico, só que com 2 manetas. Do meio para baixo, é uma estrutura dourada, e do meio para cima, o real da ouro. La sacristia. Siempre en Portugal. La monasterio de Portugal es muy parecido. Guardias. La bolsa de finales totales. Son antiguos. Vamos a tener que estar esperando. No, están ahí todavía. Oh. ¿Eh? ¿Están también con nosotros ellos? ¿Parece? ¿Segura? No. Sono para sacristia, ya. Pode perguntar. Vamos ir na sacristia? Da esquerda? Da esquerda, tá? De lá, né? Você sabe quem eram? Sim. Ó, aqui na igreja se tem... Boa noite. Tudo bom. Aqui é a rodovia que dá acesso ao continente, né? Aqui é a rodovia, tá? Que dá acesso ao continente. Mira cómo cruza la rillita. ¿La ves ahí para en el medio de la ruta? Sí. A ver si es una rilla bonita. Qué lindas casas, qué lindas palabras. Esa iglesia, que para no pagar impuestos, la hicieron horrible. E o pior de tudo, que você nem quer saber. Está bien, te dicen, tenés que hacer una iglesia. Si la haces por la mitad, no pagas impuestos. Yo también haría por la mitad. Esto, Cairú es una isla, pero está conectada con el continente. Y acá estamos en su iglesia matriz. Ah, no tenés mirante, boludo. No, o sea, o tirar un par de fotos aquí.